você caicoense como? No Seridó? Meu pai é militar, de Garanhuns, Pernambuco, e foi transferido para servir no 1º Batalhão de Engenharia de Construção, 1º BEC em Caicó. E lá conheceu a dona Betinha, caicoense do Seridó, e aí casaram, 2 anos depois eu nasci. Por que não militar e sim médico? Mamãe até que tentou, né? Papai, como militar, ele foi transferido algumas vezes para a fronteira. Então, por 2 vezes ele foi transferido para São Gabriel da Cachoeira, lá no norte do Amazonas. E o militar, quando é transferido para a fronteira, os filhos podem cursar, podem ingressar no colégio militar, que era um concurso assim, extremamente competitivo, dificílimo de entrar nos colégios militares, isso na década de 70. E mamãe sempre queria aproveitar a oportunidade para nos colocar no colégio militar, porque ela pensava que nós pudéssemos seguir a carreira militar, era algo mais garantido na visão dela. Mas papai nunca quis, né? Papai nunca quis e dizia, não, esse aí vai fazer medicina, como ele dizia. E aí foi. São quantos irmãos e quantos seguiram a carreira médica ou algum militar? Nós somos 5 e, com exceção da mais nova, que aí está terminando o 2º grau agora, todos 4 acabaram seguindo a carreira da área de saúde, né? Nós somos 2 médicos, um dentista e uma fisioterapeuta. Como você chegou à cirurgião bariátrico? Eu fiz meu curso de medicina aqui em Natal, né? Terminei meu 2º grau no Colégio Salesiano, ingressei no curso de medicina da UFRN, depois fiz residência e especialização em cirurgia, 3 anos, e jamais passava pela minha cabeça fazer cirurgia bariátrica, que cirurgia bariátrica é a cirurgia que trata a obesidade mórbida, né? As famosas cirurgias de redução do estômago. Bom, no final da década de 90, eu tinha uma linha de trabalho dentro da cirurgia do aparelho digestivo, que foi a especialidade que eu escolhi, muito voltada para fígado, vias biliares. A minha ideia era montar aqui em Natal um serviço de transplante de fígado. Estava indo a São Paulo fazer cursos, estava entrando nessa linha. Mas aí, no final dos anos 90, houve um boom no mundo inteiro, no nosso país também, da cirurgia bariátrica, da cirurgia de redução do estômago, né? E aí eu fui convidado por alguns colegas a conhecer a cirurgia bariátrica. Ia a São Paulo, visitar o serviço do professor Garrido, em São Paulo, que é o nosso grande professor, pioneiro no país nessas cirurgias. E aí juntou 2 coisas que eu gosto muito: a cirurgia do aparelho digestivo, a laparoscopia, e a terceira, que é a nutrição. É seguro? O que leva algumas pessoas a não terem sucesso com a cirurgia bariátrica? Hoje nós podemos dizer com segurança que a cirurgia bariátrica é, sim, extremamente segura. Existe um trabalho grande nos Estados Unidos para avaliar risco de morte ou de complicações graves associadas à cirurgia bariátrica em centros de excelência, né? Isso é uma coisa importante. Quer dizer, quando a gente fala de segurança em cirurgia ou em qualquer coisa em medicina, é preciso que a gente tenha em mente que o que acontece em centros de excelência, onde há médicos com muita experiência, que seguem protocolos com muita responsabilidade e muito rigor, nem sempre se aplica àqueles outros serviços com menos experiências e que não têm tanto rigor assim, né? Então, falando de centros de excelência, o que nós temos hoje é que, apesar do paciente obeso ele ser um paciente mais complexo, né? Nós todos sabemos que a obesidade ela acaba causando muitas outras doenças e isso aumenta o risco de qualquer cirurgia. Mas os cuidados que nós temos hoje, as equipes muito bem treinadas, fazem com que nós tenhamos índices de complicações com essa cirurgia semelhantes à complicação que acontece na cirurgia de vesícula, por exemplo, que é uma cirurgia rotineira, corriqueira, tida como simples, né? Por que algumas pessoas voltam a engordar? Na verdade, a gente não pode deixar de reconhecer que a obesidade ela é fruto de algumas alterações comportamentais, né? Alguns hábitos inadequados ao longo de anos, mas certamente é também fruto de uma predisposição genética da pessoa. Hoje nós sabemos, existem trabalhos em animais e trabalhos também em seres humanos, que mostram que se você for exposto a um ambiente de risco de engordar, ou seja, se você é uma pessoa que está colocada num ambiente familiar... Feito eu! onde os hábitos são inadequados, as comidas elas são hipercalóricas, não se faz a prática de atividade física, né? Uma vida muito social, né?
Existem aquelas pessoas que vão engordar nesse ambiente, engordativo, como a gente chama, predisposto, como a gente chama, mas tem um grupo de pessoas que, apesar disso, não vão engordar. Hoje as pesquisas são centradas para tentar entender o que acontece com essas pessoas, assim, o que diferencia uma da outra, né? É muito fácil você dizer assim, é o hábito dela que é inadequado. Mas a gente tem que lembrar que nós temos um padrão de comportamento que é determinado por substâncias químicas no nosso cérebro. Então, é o conjunto de neurotransmissores, o que faz estimular ou inibir determinados grupos de neurônios, nossas células nervosas, que dão um padrão de comportamento. E isso está muito relacionado também aos hormônios. Nós podemos modular ou ajudar a modificar o comportamento da pessoa na dependência da produção desses hormônios. E é isso que a cirurgia procura fazer. E aí, o que a gente observa hoje é que tem alguns pacientes que conseguem uma boa mudança hormonal, mas tem outros que não conseguem. E aí nós estamos trabalhando hoje na tentativa de fazer uma operação que seja mais eficiente para estimular esses hormônios. Então perceba que coisa interessante, nós estamos deixando uma fase da cirurgia bariátrica que a coisa era muito centrada no volume do estômago, no tamanho de um anel, numa coisa mais restritiva, e nós estamos passando a entender a cirurgia bariátrica hoje, com esses novos conhecimentos, muito mais hormonal, muito mais comportamental, né? E aí a gente está tentando entender, então, por que alguns têm um resultado melhor do que outros. Isso é provavelmente, pelo menos para a maioria, determinado por esses hormônios. Uma pessoa que operou e que voltou a engordar, ela pode operar novamente? Hoje, as operações elas são desenhadas para dar o melhor resultado com o menor risco possível. De forma que, se nós mexermos numa operação já feita, nós podemos até conseguir um resultado a mais, mas às custas de um risco também muito maior. Então, de forma que, até hoje, nós relutamos muito em operar novamente uma pessoa que já fez a operação, porque os resultados não são muito bons e os riscos eles acabam sendo maiores. Agora, com esses novos conhecimentos que nós estamos adquirindo, baseados nesses hormônios intestinais, todo o mundo está estudando formas melhor de reoperação para esse paciente. E eu tenho certeza que em muito breve, eu diria daqui a 2, 3, 4 anos no máximo, nós vamos poder ter um modelo de operação melhor para oferecer à maioria desses pacientes. Existe um peso mínimo para se fazer uma cirurgia bariátrica? Nós sempre operamos o obeso mórbido e como a obesidade está muito relacionada ao diabetes, muitos desses obesos eles acabavam sendo diabéticos também. Estima-se que 20 a 25% dos obesos mórbidos que fazem a cirurgia de redução normalmente, eles são diabéticos em maior ou menor grau. O que aconteceu é que quando nós fomos analisar o que acontecia depois da operação nesses obesos, além da grande perda de peso que a gente já sabe que a operação promove, uma percentagem muito alta ficava com diabetes controlado. Alguns chegam até a dizer, mais entusiastas, curados. Eu? Nós preferimos dizer, até para que nossos colegas endocrinologistas não fiquem chateados, que eles estão com diabetes sob controle, né? Ou seja, a glicemia normal, sem necessidade de insulina, de medicação ou nem de dieta específica para isso. Hoje, o mundo todo está preocupado, está querendo saber se não dá para operar esse paciente diabético mesmo sem ele ser obeso mórbido, né? Então, esse segundo congresso que houve em Nova York agora, ficou estabelecido, pelo menos do ponto de vista científico, isso já está estabelecido, que sim, que eles são beneficiados também com a operação, mesmo sem serem obesos mórbidos. Isso ainda não é a regra. Nós, aqui no Brasil, essa atividade ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, então nós não podemos operar todo mundo, nós temos alguns critérios que nós devemos seguir. E para o Conselho Federal de Medicina, ainda precisa ser obeso mórbido para poder fazer a cirurgia. Quanto tempo de cirurgião bariátrico? Quantas cirurgias? Entendeu? E aonde você está atendendo hoje? Eu sei que só não é em Natal. Nós estamos há 11 anos com esse trabalho, né? O primeiro paciente que nós operamos foi em julho de 2000. Eu passei 6 anos praticamente fora de Natal, né? Trabalhando com assessoria em cirurgia bariátrica, porque eu fui o primeiro aqui na região Norte e Nordeste, e um dos primeiros no país a fazer essas cirurgias pelo método da laparoscopia, sem os cortes no abdômen, né? E aí, por ter ganho uma experiência primeiro, eu comecei a ajudar outros colegas de outros estados também a fazer
a operação por laparoscopia. E aí comecei a trabalhar com assessoria. E aí passei 6 anos trabalhando muito mais fora de Natal do que aqui em Natal. Mas agora do ano passado para cá eu parei. Parei as viagens e agora estou trabalhando só aqui em Natal mesmo. Doutor Eudes, ele atende algumas pessoas que têm necessidade e que não têm com que pagar. Isso é uma coisa que mostra para nós assim de uma forma muito clara que pagamento não só vem com dinheiro, né? Isso é um trabalho que nos dá uma satisfação muito grande. Há 6 anos eu comecei uma luta danada para montar um serviço pelo SUS lá no nosso hospital universitário. Depois de 3 anos nós conseguimos começar a operar e nós estamos agora pouco mais de 3 anos que nós estamos operando e somente ano passado, tem menos de 1 ano, que nós conseguimos o credenciamento do serviço pelo Sistema Único de Saúde. E aí sim o serviço começou a caminhar, nós já estamos com mais de 200 pacientes operados. E é uma coisa extremamente gratificante, porque além da gente ter a satisfação de ajudar essas pessoas muito sofridas, muito pobres, né, que jamais teriam condições a nível de clínica privada de conseguir esse tratamento, e nós temos lá, como temos na nossa clínica privada, toda uma equipe interdisciplinar, reuniões, um modelo exatamente igual que nós implementamos lá, com todo o cuidado que essas pessoas precisam, nos possibilita também fazer esses trabalhos, essas pesquisas e estar participando do descobrimento, digamos assim, desses novos conhecimentos, a aplicação desses novos conhecimentos. Isso também é possível através desse trabalho. Quem é um pouco mais do que fofinho e que tem medo de fazer a cirurgia, qual é o grande risco que tem? As pessoas têm uma ideia de que somente aquelas pessoas muito obesas, deformadas, que não conseguem caminhar, se locomover, é que deveriam se operar. Isso não é verdade. Isso vem mudando dia a dia. Muitas vezes você não precisa engordar tanto para adoecer e às vezes adoecer gravemente. Nós citamos o exemplo do diabetes agora há pouco, né? Então existe um aspecto quantitativo da obesidade, mas existe um aspecto qualitativo importante também. Tudo depende onde essa gordura se armazena. Por exemplo, às vezes nós temos uma pessoa, mais comumente mulheres, que tem uma tendência de acumular gordura na periferia, como a gente chama, nas coxas, no bumbum, né, no tronco, mas na periferia, e que essa pessoa, apesar de bastante obesa, ela muitas vezes não tem nenhuma repercussão metabólica, como nós chamamos, não fica doente com pressão alta, com diabetes, não é um grande risco para doenças do coração, e outras que têm uma tendência de acumular gordura mais dentro do abdômen, principalmente no fígado e no pâncreas, elas adoecem muito rapidamente. Então, às vezes, as pessoas não são tão pesadas, mas já são muito doentes. E aí, muitas vezes, as pessoas não entendem e perguntam assim para a gente: você operou fulana? Eu digo: foi, operei. E ela precisava? Porque as pessoas têm aquela ideia que se você não for muito obesa, assim, do ponto de vista de peso, de deformação, você não precisa fazer a cirurgia. Então, hoje, nós chamamos isso de cirurgia metabólica. É uma cirurgia que ela é focada muito mais nas doenças, nos riscos que essa obesidade causa, na questão qualitativa da obesidade. O que é estar de bem com a vida? É você fazer o que gosta, né? É você acordar de manhã disposto, motivado, você olhar assim para o dia que você tem pela frente e ver coisas gostosas para fazer, gostar do seu trabalho, estar rodeado de pessoas que você ama, né? Uma família estável, estar bem com sua profissão, enfim, eu acho que eu posso dizer que eu sou sim uma pessoa que estou muito bem com a vida, porque gosto muito do que eu faço, tenho uma família maravilhosa e é isso, eu acho que é felicidade plena. Por isso que Eudes Godoy, o meu médico, é show! Vocês viram só que maravilha? Não tem perigo nenhum, eu que o diga. Mas estamos chegando ao final. Hoje, um sábado e um domingo especial. Por quê? Sábado de Aleluia, domingo de Páscoa. Muitas pessoas viajando, mas muitas pessoas em casa assistindo e o NET é show. Uma boa tarde, um bom final de semana. Acessem www.nahorah.net. Faça sua festa chegar aqui no nosso Celebration. Contate nosso escritório